Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, Pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um privilégio nós poder estar com vocês e mais uma rica oportunidade para gravarmos mais um vídeo. Queridos e amados irmãos, eu tenho me dedicado muito ao longo da minha vida ministerial e mais precisamente aqui no YouTube para nós desmistificarmos este culto sincretista, esse culto aberrativo, esse culto pagão que as igrejas têm exercido e praticado nos últimos anos, por que não dizer? E eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por cada um de vocês que tem contribuído comigo em orações, contribuições financeiras, que não tem esquecido do meu ministério. Minha gratidão a Deus, nós estamos juntos na oração. Nós estamos diante de Deus, buscando um denominador comum, que Deus venha ter misericórdia de nós e que venhamos ser abençoados com a porta de uma congregação abençoada. Tudo isso está nas mãos do nosso Deus. Hoje, meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre o culto separado em duas partes. O culto em duas partes, seja ele da igreja que for, seja ele da denominação que for. Eu vi isso muito na Deus é Amor, porque eu trabalhei por longos anos na Deus é Amor como presbítero responsável de campo, evangelista mundial da diretoria, fiscal da diretoria, missionário da IPDA no exterior, e eu vivi muito isso. Então eu tenho muita experiência dentro da Deus é Amor e da Assembleia de Deus, porque são igrejas que eu me envolvi muito, até o pescoço, então eu conheço aquilo que eu falo, né? São igrejas que fazem parte do nosso cotidiano aí, já não é de hoje, de longa data. E eu quero falar sobre essa prática que era exercida dentro da IPDA, mas que é exercida não só na IPDA, em várias denominações, que é o culto separado em duas partes, que eles dizem a primeira parte e a segunda parte. E eu não estou falando isso, ou trazendo essa palavra para vocês, visando A ou B. Isso aqui é para alcançar e atingir as pessoas espalhadas em toda a nação brasileira e o mundo que tem este culto. Esse culto é um problema sério. Esse culto é um culto que não está certo, de forma alguma. Porque o culto separado em duas partes tem o seguinte, na IPDA era assim, colocava um auxiliar ou uma obreira orando, né? Ficava aquele auxiliar lá atrás do púlpito de joelho, às vezes com a cabeça, dependia do grau de... Não estou aí para condenar ninguém, tinha uns que se achavam, se julgavam mais orador, mais santo que os outros, botava a cabeça no meio do tapete, ficava com a cabeça no chão, a poupança para cima, empinada para cima e ficava ali, orando, e não via ninguém chegar, não via nada atrás, e ninguém via também que tinha alguém no altar. Então acho que até um desrespeito pelo culto, por tudo, né? Então só para explicar, podia explicar muito sobre isso. Eu acho muito desrespeitoso alguém ajoelhado atrás do altar, as pessoas tudo ajoelhadas, sabe? Acho desrespeitoso a pessoa pegar o microfone, sair do altar toda hora, lá para a porta também quando está pregando. Muitas coisas eu acho desrespeitoso no ambiente de culto. O culto tem que ser um culto ordeiro. Não vou dizer que não sai uma vez, se Deus orientar a pessoa. Claro, a pessoa pode até ir, se é que a igreja adota essa prática, mas não assim toda hora a pessoa deixa o altar sozinho, sai para o meio da multidão, entregando mil uma profecia, mil uma revelação, depois volta na segunda parte. E na primeira parte acho desrespeitoso a pessoa se ajoelhar e parece que não tem ninguém na igreja. Vocês entendem, meus irmãos? Então fica ali aquele auxiliar orando, de joelhos ou de pé, não sei como, mas a grande maioria de joelhos, e as outras pessoas lá tudo orando e o culto, e seguir em oração. E as pessoas, às vezes, não têm o mesmo jeito de culto daquilo ali. Bom, aí o responsável, ele fazia isso por quê? Por que ficava esse auxiliar orando lá e as pessoas, um ou outro ali orando? Porque a IPDA, assim, ninguém gosta de chegar na primeira parte, porque a primeira parte vão orar. E não é só em IPDA, em qualquer igreja, as pessoas
se põe ali uma oração, eles vão fugir. Então fica aquele culto feio, aquela oração e as pessoas fugindo. As pessoas chegar, claro, no final do culto, é óbvio. Então o culto tem que ser ordeiro desde o começo, as pessoas têm que estar no culto desde o começo, porque o culto tem que começar com louvor e se estender até a mensagem da palavra. Então, meus irmãos, o responsável esperando o povo, ele ficava onde? Ficava dentro da livraria. Por isso que ele colocava aquele auxiliar orando ali, primeira parte, oração, e ele ficava esperando o povo chegar. Enquanto aquela pessoa orava, o povo ia chegando. Vocês entendem? Então não é um culto ordeiro, porque um culto ordeiro as pessoas começam a orar junto, ou então as pessoas começam a cultuar junto. Então ficava esse auxiliar orando e o responsável trancado dentro da livraria esperando o povo chegar. Isso é um erro muito grande, isso é um culto bagunçado, sem reverência. Bom, por que eu acho errado? Enquanto alguém se lascava orando, que a oração é algo primordial e sagrado, ficavam os corruptos trancados dentro das livrarias e dos escritórios, sem reverência alguma. Enquanto aquela pessoa orava e as pessoas lá iam chegando, que os membros também são mal educados, eles não chegam no tempo certo, é uma bagunça o culto, eles vão chegando como querem, pelo menos sempre foi assim e eu duvido que não esteja hoje. Olha, nada muda assim do dia para a noite. E os corruptos dos presbíteros responsáveis lá dentro das livrarias, né, conversando, bagunçando, às vezes rindo, às vezes aguazados, às vezes fofocando, às vezes mentindo, um monte de gente lá. Às vezes até fazendo lanche, enquanto o outro se lascava orando lá e começando o culto. Bom, e eles ficavam lá. Enquanto isso, a oração prossegue. E tinha cultos tão cansativos, mas tão cansativos, que eles não iam para o altar enquanto não chegava o povo. Normalmente eles esperavam o povo chegar. E aí é o seguinte, aquela pessoa que está fazendo a primeira parte, ele se cansa. E se é um obreiro que não tem experiência ou tem medo do responsável, ele fica lá orando. Em vez de ele orar um pouco, se levantar e cantar, eu cansei de ver gente sofrendo ali, pagando preço, porque orar é uma coisa, agora tem coisas que a gente faz ali, que os irmãos faziam ali, na obrigação, obrigado. E aí, se as pessoas estão fazendo um culto assim, sem reverência, já é uma coisa que não agrada ao nosso Deus, porque o nosso Deus ele não trabalha dessa forma. Então, enquanto isso a oração prosseguia, e eles trancados, esperando a hora de extorquir o povo, porque era bem assim, daí aquele auxiliar estava fazendo a primeira parte, orava, se levantava, cantava, fazia oferta, cantava de novo, lançava voto, plantava voto, e vai, aquela coisa toda. Você entende? E o responsável esperando o momento de largar alguém lá de dentro para extorquir o povo. Vocês estão entendendo? É assim que funcionava. Quando estava cheio, aí dizia, agora é tua vez, agora tu vai. Quer dizer, eu não sei como é que o povo de Deus, ou o povo dessa igreja, ou das igrejas, denominações que trabalham assim, aguentou tanto tempo. Não consigo entender. Bom, a maioria, por que não dizer 100%, bandoleiros, ambulantes, sem compromisso com a causa do evangelho. É os que estavam lá dentro da livraria esperando para vir extorquir o povo. 95%, por que não dizer 100%? Eram tudo canalha, porque eu cansei de ver. Era esse tipo de que eles chamavam de evangelista, mas que para mim é bandoleiro, que ia sair de lá de dentro para subir lá. Aí fazia um tendel, sapateava na hora dele subir, como se ele fosse um homem tremendamente de Deus. E aí seguia a segunda parte, porque no momento que ele passa, então por que é o culto separado em duas partes? Primeira parte fazia isso aqui, preparação. Aí lá passa para esse e ele sai de cena. Acabou a primeira parte. Aí vai para a segunda parte, que era para ser o quê? Pregação, abençoar o povo e fazer convites de salvação de alma. Não corre nada disso. Na segunda parte vai ser as mais profundas revelações que você nunca viu no mundo. E aí de novo oferta, envelope. Porque ele já sai lá de dentro da livraria com a ordem daquele que é responsável. Hoje tu tem que fazer uma oferta forte, hoje tu tem que limpar, hoje tu tem que eu estou dizendo que eu sei que eu vivia. Então assim,
eu não concordo com o culto em duas partes. O culto é o culto, não tem primeira nem segunda parte. O culto começa e termina sendo o culto de Deus. A qualquer parte do culto, qualquer comecinho do culto é importante para Deus. Porque aí se julga os bam, que Deus vai abençoar, vai fazer obra. Assim é nas outras igrejas, que na Assembleia de Deus que não tem um culto dividido em duas partes, mas a gente percebe que antes do pregador assumir o altar, tem pessoas que acham que aquilo ali não é culto, que aquilo ali pode fazer o que quer, não tem que respeitar na hora dos louvores, não tem que respeitar na hora da oração, não tem que respeitar na hora dos cânticos, não tem que respeitar nada. Porque só tem que respeitar quando o pastor, o presidente ou alguém subir. Não, de forma alguma. Equívoco muito grande. O culto é sagrado desde a abertura do primeiro louvor. Quando se apresenta o culto a Deus, ali começa o culto, já é um culto sagrado a Deus. E tem que ser feito bonito e com reverência. Bonito que eu digo não é engessado. Bonito que eu digo na presença de Deus. Bom, então eles estão prontos para explorar o povo. É isso aí que eu vejo nesses cultos de primeira e segunda parte. Bom, aí alguém vai dizer, mas não é por causa da primeira, não. Claro que não é pela primeira e segunda parte que a exploração existe, mas a primeira e segunda parte prepara o cenário para uma grande exploração, porque daí eles exploram na primeira e exploram na segunda. Vocês entenderam? Fica mais hábil, o povo fica esperando alguém que vai vir na segunda parte. O povo não dá ênfase, não dá respeito ao culto sem primeiro chegar à segunda parte. Vocês entendem, meus irmãos? Então, a promessa é que o homem de Deus já vai assumir o santo altar, e assim vai tocando. Olha, irmãos, o homem de Deus já está aí, o homem de Deus já vai assumir, o homem de Deus já vai subir, e vamos lá, e mais um envelope, e mais um voto, e mais isso, e mais aquilo, e mais um corinho, e mais um louvor. Bom, as pessoas que chegaram no começo do culto já estão arrebentadas e cansadas, porque não termina nunca. Tinha cultos intermináveis. Ah, pastor, irmão, o senhor é contra? Mas claro que sou. Eu sou de carne, não sou de ferro. Ah, mas o irmão não gosta de orar, pensa o que você quiser. O irmão não gosta de pensar, pensa o que você quiser. Pensa o que quiser. Eu gosto de coisa ordeira. Entendeu? Não é agora porque eu gosto de orar que eu vou ter que ficar orando a vida toda. Não é assim que funciona. A vida não se resume só na oração, não se resume só no jejum, não se resume só na palavra. A vida se resume num conjunto de coisas. Eu, para mim ser espiritual, eu não tenho que começar a orar meia-noite e sair do joelho meio-dia. Eu tenho outras coisas para fazer. Vocês entendem? Então o culto tem 2 horas de culto. O culto tem que ter respeito. É 2 horas de culto a Deus. Então você tem que respeitar aquelas 2 horas. Então ali, fica ali extorquindo o povo e largando uma envelope. Ali nas sedes, quando vi esses grandão, então, Davi Miranda, Davi Gomes, Sérgio Sora, meu Deus, na época. Hoje não tem esse, mas tem outros. Sempre tem aqueles que estão em alta, né? O homem de Deus já está aí, vindo aí, irmãos. Pega esse envelope agora, que o homem de Deus já está chegando aí. O homem de Deus já vai subir como se... Não tem base bíblica para isso. Isso tudo ficando para a segunda parte. Então assim, ó, enquanto o homem de Deus não sobe, tá? A primeira parte, seja de concentrações ou de culto normal, enquanto o homem de Deus não sobe, enquanto isso, ofertas e mais ofertas. Vocês entendem? Prossegue as ofertas, os envelopes, tudo exercitando a fé do povo. Quando o santo assume, aí a limpeza vem junto com a revelação e as maiores ofertas agora. É uma coisa muito triste o que se fazem hoje nessas igrejas, muito triste. Isso aqui eu estou falando para você de IPDA, mas não é só IPDA. Essas igrejas todas virou um palco de bingo financeiro. Uma coisa terrível. É normal você abrir canais de redes sociais, ou você chegar em igreja, você olhar no altar, lá tem tijolinho, lá tem colher de pedreiro, lá tem envelope, lá tem... Virou uma coisa assim, virou uma coisa tão distante que você não tem noção. Bom, e quando o presbítero fica olhando pela janela para ver se lotou, porque ele fica lá dentro da livraria, é o presbítero responsável. Às vezes é cooperador, mas na maioria da parte da minha época, então ele fica olhando lá pela janela, na livraria, para ver se lotou. Aí se lotou, ele vai, ele sobe, são bem orgulhosos. Eu cansei de pregar para 5, 10 pessoas, esses camaradas não pregavam. Se lotou, aí vai eles. Aí eles pegam, põem aquele jalecão branco deles e aí vai eles. Se não lotou,
já lá dentro sempre tem uns 2, 3, 4 guri. E como tem homem desse que gosta de arrastar essa gurizada. E essa gurizada gosta disso. E aí pega e manda outro obreiro, que é o que eu mais cansei de ver. Obreiros, às vezes, os ambulantes, não cumprimentam ninguém, chato. Então isso aqui eu queria participar com vocês e falar um pouco sobre esse culto em duas partes. Tinha muita coisa para falar, eu ainda não estou bem ajustado, ainda não me recuperei bem ainda, minha cabeça está um pouco pesada, mas é assim, ó. Tinha muita coisa para falar, explanar, mas se explana muito, comenta muito, vai ficar muito longo e muito cansativo o vídeo. Um culto em duas partes é uma bagunça. Uma bagunça. Não se pode fazer isso aqui que eu falei. Colocar uma pessoa orando atrás de um púlpito e esquecer. Entendeu? Isso é muito ruim, isso é um culto bagunçado, isso é ruim para a pessoa que está abrindo, que está orando lá. Isso é uma falta de respeito com aquele que está orando, é uma falta de respeito àqueles que não chegam no horário, é uma falta de respeito para aqueles que já chegaram. São muito sem compromisso aqueles que estão chegando enquanto o culto está andando. Né? Às vezes culto de ceia, tinha gente que chegava na hora da ceia, mas não sei que tem, eu consegui chegar agora. Mas a vida toda é assim. Uma vez a gente não tem, não está aqui para julgar ninguém, a gente pode se atrasar, pode as coisas dar errado, mas tem gente que é todo dia a mesma desculpa. Isso aí a gente tem que delegar na gente o respeito, a gente tem que colocar disciplina na própria vida e se disciplinar, de saber que ele tem compromisso com as coisas. Eu cansei de chegar no horário do culto para pregar e as pessoas não chegaram. Eu peguei e disse, olha, nessa igreja bagunçada aqui, eu não vou ser organizado. Falei uma vez, não gostar na Assembleia de Deus. Digo, eu não vou vir mais no horário, irmão. Não me convida para vir no horário. Porque eu faço isso a vida toda. Não adianta eu vir no horário e ficar eu aqui sozinho. O pregador chegar primeiro que vocês. Já estou cansado com isso. Fui obrigado a falar. Porque na Deus é Amor, na Assembleia, se tu chegasse no horário, tu ficava sozinho. Porque a grande maioria gosta de chegar atrasado. E os próprios pregadores gostam de chegar atrasado para ser o estrelão da festa. Então, numa igreja que não funciona, não adianta você querer fazer nada. Porque você acaba passando por palhaço. Então, assim, meus irmãos, fica aí meu apelo. Culto em duas partes serve para isso aqui que eu falei para vocês. Bagunça e falta de respeito. O culto, ele é culto para todos. E a hora que ele começa, todo mundo tem que estar no culto. Então, livraria dentro de igreja, cantina dentro de igreja, essas coisas erradas, isso aí não pode ter dentro de um templo. Ou a gente cultua ou a gente não cultua. Ou a gente começa o culto no horário e termina no horário e todo mundo cultua, ou então a gente esquece. Porque não é assim que funciona. Fique em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.